Prosseguindo o nosso vídeo Esboços Antigos e Dicas de Atado, no vídeo anterior, nós então detalhamos todo o processo do meu esboço que foi feito em 2005 do padrão de mosca Sculpin Red Flow HF1. Tá? Este padrão então de mosca imita aqui ou traz a similaridade de um forrageiro de água doce, muito comum nos Estados Unidos e na Europa, para a pesca de truta e outras espécies lá que assim devoram forrageiros. Podemos usar também este mesmo padrão aqui de mosca, tá? Para a pesca de peixes nacionais. Ele traz aí, para quem olha o jeitão dele, né? Que imita um bagre, tá? Ou aquele peixinho que fica em aquário chamado limpa-vidro. Não sei se vocês já escutaram falar. Eu já fui aquarista, já tive muito limpa-vidro. Muito bem. Mas esse padrão aqui de mosca também traz uma ilusão de peixes de água salgada. Tem uma espécie, vai a dica aí para quem me assiste, tá? Que eu já pesquei muito peixe similar a esta mosca aqui, tá? Mas é muito similar. Eu não sei se aqueles que me prestigiam já mataram a charada, tá? Esse peixe aqui, então, de água salgada, ele não é o bagre, é uma outra espécie, tá? Fica essa dica aí. Aqueles que já souberem, escrevam aí nos comentários, deixe o seu like e ajude o meu canal. Vamos entender, então, no vídeo de hoje ainda, mais dicas de atado e mais alguns detalhes de outros esboços que não foram revelados ao público, ficaram esquecidos, tá? E mais dicas de atados virão à frente aí, complementando então essa nossa série de esboços antigos e dicas de atado. Não se preocupem que em cada vídeo que eu faço sempre vai vir alguma informação extra, tá? Que ajudem aqueles que precisam atar mosca e estão sem materiais ou sem grana. A gente consegue resolver muita coisa com materiais alternativos, tá? E fica muito legal as moscas. O exemplo está aí, ó. Esse scoop praticamente é totalmente material alternativo. Vamos prosseguir o nosso vídeo e matar a charada do que eu estou falando. Que espécie de peixe é esse? Antes de falarmos então de mais uma dica, vamos observar aqui que este padrão aqui que eu acabei de complementar, ainda faltam os seus acabamentos, lógico, podemos fazer até um vídeo específico na montagem dele. Lembra muito um peixe de água salgada que eu já pesquei, tá? Nas praias do Rio de Janeiro. Quem conhece aí, está acostumado a pescar em praia, com certeza já pegou um coió ou um falso peixe voador. Ele lembra bastante um filhote de peixe coió, o qual pode ser também utilizado em águas salgadas para a gente tirar proveito, tá? Até porque ele vai trabalhar assim, ó, exatamente assim, devido ao lastro que eu coloquei dos dois lados, né? Vamos então entender a história do Minnow Crespo A1, no caso aqui, flutuante, porque ele possui o corpo em EVA, tá? Esse crespo, que parece aqui umas escamas, ó, vocês conseguem ver aí, ó, tem uma textura, parece uma escama, tá? É um plugzinho bem simples de se fazer, não tem mistério nenhum. A única grande sacada aí, ou a dica que fica, é o material. Eu utilizei este material aqui, tá? Tem em dourado e tem em prateado. Isso aqui não é um tecido de roupa, tá? As pessoas podem estar pensando assim, pô, isso aqui o cara pegou o vestido da esposa lá e destruiu. Não. Isso aqui, na verdade, é uma esponja de lavar louça, tá? É uma esponja, não vou dar o nome da marca que não interessa. Vocês pesquisem aí no mercado que vocês vão achar esse tipo aqui de esponja. Eu desmontei a esponja, não é? Comprei só para essa finalidade, tá? Se eu fizesse uma reciclagem, ela não estaria nesse estado, né? Tá? Então eu comprei um pacotinho de esponja dourada e prateada. Só tem nessas duas cores. Fiz eu?
Peguei então a minha cola à base de contato, né? Ela é uma cola para você aplicar de um lado e do outro e depois fazer o contato. Cola de contato. Apliquei numa chapa de EVA e aí sim eu posso escolher a espessura, se mais alta ou se mais baixa. Quanto mais alta, mais flutuante ele vai ser, tá? Lembrando que eu posso mixar não só no EVA esse material, como em outros materiais, tá? Eu estou usando o EVA por ser um material fácil de se achar e ser flutuante. Mas se eu quiser ele afundante, a gente vai usar aquelas outras maneiras de combinar lona de banner com esse material aqui, o que vai causar um peso maior e ele vai ser um plug afundante, sem a necessidade da barbela. Muito bem, apliquei a cola de contato aqui no EVA, colei e ficou a chapa. Com a chapa nós podemos cortar então e ele tem, ó, uma textura imitando bem as escamas. É bem interessante com o brilho que dá. Aceita então uma pequena coloração aqui no dorso e aqui a gente, para vocês verem que ainda era EVA, ó, aqui ó, eu nem pintei a barriga aqui de branco, tá? Gostaram da dica aí? Pois é, vamos prosseguir então com o nosso vídeo. Lembrando aqui a vocês que este padrãozinho aqui de robalo, que foi feito um shape de cabeça em EVA e a cauda e a estrutura do corpo em duas folhas de tecido de guarda-chuva, olha aí, fica bem interessante de fazer e sem o uso de barbela. A cabeça já é o shape de barbela, tá? Isso é só para vocês saberem que temos que reciclar até por uma questão de tirar proveito disso. O próximo esboço que nós vamos analisar então se trata da minha Tube Salamandra do ano de 2003. Ele é um projeto bastante interessante por se tratar de dois padrões de moscas mixados para dois seres distintos. Ou seja, eu estou falando então de uma salamandra ou de uma largatixa, sendo que a salamandra seria, vulgarmente falando, uma lagartixa de água, né? E a nossa lagartixa seria um réptil terrestre. Já a salamandra se trata de um anfíbio, né? Tem todas as características de um ser que vive abaixo d'água. Ou seja, a sua cauda é uma cauda achatada e alongada e possui uma membrana na parte de cima e de baixo. As extremidades das patas da salamandra seguem a linha das patas ou das pernas que sejam, né, de um sapo, tá? Com as extremidades aqui dos pés com aquela membrana, tá, que interligam os dedos. E uma outra característica bastante interessante da salamandra é um par em cada lado da cabeça de brânquias vermelhas, que no caso fazem a troca gasosa com a água, tá? Retirando o oxigênio. É um ser bastante interessante da cadeia alimentar de várias espécies de peixes, levando em consideração que é um padrão de ser que pouco é explorado como isca artificial ou como mosca. Nesse projeto aqui eu enfatizo então duas vertentes. A vertente anfíbia, no caso, a versão terrestre, que no caso a anfíbia nós trabalharemos então com meia água a fundo, lastreando um pouco mais a mosca. Ou, no caso da terrestre, gerando só uma questão de flutuação e o uso das pernas ou algum acessório que vamos colocar ali para gerar uma vibração na superfície da água. Entendendo um pouco melhor o projeto, o que eu pensei? Pensei de articular a parte final da cauda, separada do corpo, tá? No projeto assim, eu não cheguei a montar esse projeto exatamente com a cauda articulada, mas o meu princípio era também, pelo projeto aqui, era gerar uma articulação neste ponto aqui, tá?
Aqui nós temos então um padrão de corpo muito similar ao que eu usei para fazer meus frogs, vocês já vão entender. Segue então um tubo que pode ser o de cotonete, de carga de caneta ou outro tubo qualquer, dependendo da ação da mosca. Se você quiser uma mosca de fundo, use um tubinho de metal, né? Ou então lastreia. A manga de silicone, que é um tubinho de silicone, e um anzol que você pode alterar, então, o gap ficando maior ou menor, tá? As extremidades da pata dianteira e traseira vão ser feitas seguindo o processo do vinil, do plástico de vinil, tá? Que eu já expliquei aí e eu utilizava para fazer as perninhas dos meus frogs e da minha largatixa d'água, vulgarmente falando, né? As guelras, nós podemos então utilizar o marabu ou outro padrão de fibra que traga um certo movimento e tenha a atratividade. Geralmente as salamandras são de cores mais claras e as brânquias bem avermelhadas, tá? Cor de abóbora, vermelha, fica bastante interessante. Os olhinhos podem ser também olhos meia pérola, de miçanga, e a estrutura corporal pode ser feita com EVA. Basicamente foi esse o projeto. Vamos então entender a mosca montada, como assim eu idealizei para ambos os fins. A salamandra aquática e a largatixa terrestre, né? Seguindo o mesmo jeitão aí. Aqui no nosso caso nós temos então as perninhas feitas com a borracha de vinil, tá? Retirada da bola de futebol infantil, vocês já vão entender. A cauda feita com o tecido de feltro, a parte interna e externa segue o padrão do EVA, não é? O olho de miçanga, de vidro, gera um peso também agregado. A manga de silicone e o anzol. Nós podemos então utilizar o anzol fazendo uso de um padrão de anti-enrosco para assim trabalhar nesse sentido ou nesse sentido aqui, ó, tá? Inverso. Fazendo com que ela trabalhe mais ao fundo, se assim mais lastreada. E aí nós criamos aqui o anti-enrosco, tá? Já esta aqui terrestre já segue uma linha mais simples, tá? É uma estrutura corporal, agregada então nas patinhas dianteira e traseira, dois olhinhos de miçanga, o anzol composto direto e esta parte estrutural aqui, que é a cobertura do corpo e a cauda, é feita com elástico de cabelo. Vamos entender isso melhor depois. A grosso modo, o padrão do corpo da salamandra, não é? Segue a linha de um frog. De onde é que sai, então, este padrão? Sai desses meus gabaritos de corte aqui de metal, tá? Ele tem um padrão maior e um padrão menor, gerando, então, dois tamanhos de salamandra. Essas foram feitas com este aqui, ó, tá? Com este tamanho maior aqui. Muito bem. Como eu fiz, então, o aproveitamento de um padrão que é destinado para o sapo, para fazer, então, ou uma largatixa que venha a ser terrestre, ou, no caso, a salamandra aquática aí, né? Aqui nós temos, então, o EVA e já vários modelos cortados aqui, né? Vazados daqui, né? A salamandra, se eu fosse fazer o meu sapinho, eu aproveitaria, então, ou ele desse jeito que está aqui, ou sem essa parte final aqui, ó, tá? Sem essa parte final aqui. Vamos entender isso melhor. Quando eu corto, então, o sapinho aqui, eu vou imprimir mais força em toda a estrutura do vazador, tá? Desse gabarito de corte aqui. Quando eu quero fazer, então, a salamandra, eu vou com pressão até mais ou menos aqui. Daqui para trás, eu vou cortar com a tesoura, de forma que eu ganhe, então, uma área triangular aqui, ó, tá? Eu não afino tanto o corpo, ó, tá? E aí geram, então, um processo aqui da parte inferior e superior. Com esses pequenos ajustes, estrangulamento que eu estou fazendo aqui com a linha de atado, ela gera esse efeito
que vem a ser da salamandra. Aqui na minha salamandra, como ainda era um protótipo, eu não cheguei a acrescentar, quando fiz então a cabeça, a colocação de um tufo de marabu vermelho, para assim gerar o efeito da guelra, tá? Mas isso não impede que eu venha colocar posteriormente, pois era um projeto ainda bastante antigo. E esta aqui foi montada então baseada num corpo estrutural desse modelo aqui, tá? E recoberto com elástico de cabelo. Elástico de cabelo, para quem não sabe, é esse material aqui, ó, tá? A gente abre o elástico de cabelo, tem de vários modelos, né? Tem mais largos que esse. E recobre este item aqui com cola de contato, tá? A gente cola com cola de contato aqui, passa aqui e cola por cima. E esse acabamento final aqui a gente vem fechando com a cola de contato e fica bastante flexível, porém não fica fácil de prender no gap. Tá vendo? Ela não prende facilmente no gap, ó, tá? É um segredinho aí de atado de quem usa material alternativo. A nossa manga, então, sai do tubinho de silicone, se assim eu quiser usar, né? Aqui. E a cauda pode ser uma cauda feita com o feltro, tá? O tecido de feltro. Ou pode ser de outro material qualquer que você consiga aí com um pouco de peso de lastro quando ele estiver um pouquinho encharcado, tá? O nosso tubinho segue a linha do nosso padrão de reciclagem. Eu usei o tubinho de cotonete, tá? É um padrão bastante interessante e vale a pena se tentar utilizar ou na superfície ou na profundidade. As perninhas, como falei a vocês, segue a linha do material do vinil. Aqui nós temos uma bola de futebol para criança, né? Que ela tem uma espessura muito fininha, tá? Se tiver 1 milímetro aqui é muito. Ela é bem fininha e serve bem porque ela é um plástico emborrachado bem legal. Outro material, aqui nós temos 3 exemplos, né? E 3 cores, todas retiradas de bola. E aqui nós temos aquelas luvas, tá? Luvas para fazer limpeza, manutenção, que são feitas de borracha látex, tá? Elas também dá para fazer a perninha das nossas, não dos sapinhos só, mas também das nossas salamandras ou das nossas lagartixas, tá ok? Fica aí como dica. Tem aí numa cor preta, tem verde, tem amarela, tem azul, vermelho, dependendo da cor que você queira. E também aceita pintar. O grande segredo, e fica aí como uma dica, é a conservação. Vocês podem observar aí que elas estão sendo conservadas no talco, tá? Se você não colocar esta mosca aqui no talco, enquanto você não estiver usando, ela vai tender essa borracha aqui, ou esse vinil, a apodrecer. Então você mantenha no talco, seca. Depois que usou a mosca lá, se deteriorou, se estragou, a gente faz outra. Mas se não, a conservação, o ideal é manter no talco. Mantenha numa caixa fechada com talco e esse material de vinil se conserva por um longo tempo, tá? Antes de prosseguir para o próximo esboço e assim podermos detalhar todos esses conceitos que ficaram adormecidos tanto tempo, né? Sem vir a público, vamos a uma curiosidade que eu creio que muitos que me prestigiam desconhecem esses fatos. Muito bem. Aqui nós temos então um equipamento de pesca com mosca que eu já tenho há 39 anos, tá? Este equipamento aqui foi customizado por mim e, de certo, vamos falar sobre customização de vara de pesca nos vídeos subsequentes. Mais à frente, tá? Aqui nós temos então 4 letras que compõem o meu logo, tá? M-L-O-C, ou seja, sonoramente falando, Meloc. E Fly é o acréscimo que eu coloquei à frente, de forma que
compõe 41 anos que eu estou nesta modalidade, ou seja, que eu abracei essa modalidade de pesca. Muito bem. Na base, então, do blank, as letras que compõem aqui esta customização de vara que foi feita há tanto tempo, se tem aqui as letras iniciais do meu nome, ou seja, M, L, O, C, Marcelo Luiz de Oliveira Cardoso, sendo Oliveira e Cardoso sobrenomes de origem portuguesa, tá? Oliveira, no caso de família portuguesa da parte da minha mãe, da parte materna, tá? E o Cardoso da parte paterna. Hoje nós vamos fazer uma homenagem aqui, simbólica, à parte dos Oliveiras, tá? Que pertence à minha família. Aqui estão, ó, sementes de oliveira, sementes que dão origem ao meu sobrenome da parte materna, tá? Ou seja, sementes de azeitonas. Eu saboreei as azeitonas, depois deixei esses caroços secarem e vou reaproveitar esse material que é biodegradável, tá? Se não virar uma frondosa oliveira, vai com certeza virar alguma mosca. E esse material pode ser feito moscas com ele. Eu já fiz algumas e é bastante interessante. Aqueles que tiverem curiosidade de saber, basta seguir o próximo vídeo que eu vou falar alguma coisa sobre este, digamos assim, material inusitado para atado de mosca.